Será que todo imigrante é criminoso? O que será que vai acontecer com os Estados Unidos? Será que vai ter mão de obra para fazer os serviços que o americano não gosta de fazer? Donald Trump venceu as eleições. O ICE, o serviço que acompanha a imigração, anda uma espécie de caça aos imigrantes ilegais, principalmente aqueles que têm ficha criminal e que muitas das vezes são chamados pela corte, que é como eles chamam o Tribunal de Justiça, e esse sujeito, apesar de ter sido intimado, ignora completamente a requisição judicial. E aí, logicamente, vai ser colocado numa lista e provavelmente deportado, né? Os Estados Unidos sempre foi marcado pela capacidade de abraçar os imigrantes do mundo, sejam chineses, latino-americanos, né? E muitos deles fizeram a América grande como ela é hoje em dia. Sim, os imigrantes fazem, na maioria das vezes, aquilo que o americano médio não gosta de fazer, né? Limpeza, construção, serviços. Isso aí o americano não gosta de fazer. E tendo uma mão de obra barata, né, relativamente barata, o americano prefere o conforto de não ter que fazer determinado serviço, paga por isso e fica satisfeito. Os Estados Unidos é um país tão aberto, tão libertário. A própria Estátua da Liberdade é um reflexo dessa liberdade, dessa pluralidade. Poucos sabem, né, que a Estátua da Liberdade foi uma doação feita pelo governo francês. Ou seja, a Estátua da Liberdade não é americana. E basta se debruçar um pouquinho sobre economia, sobre história, para a gente saber, para a gente lembrar que a base da economia americana foi feita em cima da mão de obra do imigrante, seja ele documentado ou indocumentado. Então, algumas coisas acontecem e a gente fica por entender. Se os Estados Unidos precisam do imigrante, por que não facilita o sujeito não ficar sem documento, não ficar sem condições de se locomover, né? Dê condições para que ele se regularize e aí ele vai prestar um serviço com maior qualidade, né? Coloca como pré-requisito aí, logicamente, você não ter o recordes, né? Não ter ficha criminal, e você, a partir daí, vai ter condições, né? Desde que você tenha uma profissão, desde que você tenha uma ficha limpa, de ficar legalizado nos Estados Unidos, podendo realizar o trabalho que o americano precisa, né? Porque existe o sonho do imigrante, mas existe o sonho do americano também de não fazer determinados serviços. E isso é muito importante que fique claro. No passado recente, vimos muitos famosos, seja na ciência, seja no cinema, seja na música, e que às vezes olhamos,
né, como estamos vendo agora para o Tom Jobim, né, esse grande artista brasileiro, um dos pais da Bossa Nova, cantando ao lado de Frank Sinatra. Né? Imigrante. Imigrante. Então, é um exemplo de imigrante que deu certo, de sucesso e que trouxe muito dinheiro para a indústria de entretenimento americana. Né? Outro grande exemplo de imigrante é o Elon Musk. Estão vendo aí o lançamento de mais um foguete de Elon Musk, que é ligado a vários ramos. Já criou a empresa PayPal, né, comprou o X, que é a antiga Twitter, né, e fabrica carros, como vocês estão vendo aí, ó, né, carros completamente automatizados. E Elon Musk não é americano. Elon Musk é da África do Sul, só para você ter uma noção. Né? Agora, imagina o tanto de grana que esse cara leva para a economia americana. Outro é esse aí, ó, Albert Einstein, físico de renome mundial, né? Criou a teoria da relatividade, morava em New Jersey, é um judeu alemão, portanto, um imigrante que foi e venceu na América. Né? Também, com certeza, trouxe milhões e milhões para a economia americana. Além de influenciar gerações e gerações de cientistas que vieram depois dele. Está vendo o nosso brasileiro, Pelé, grande Pelé, que já tinha encerrado a carreira, mas recebeu um convite para jogar no Cosmos. E ele foi, ganha por hora, né? Ele foi demonstrar seu talento, a sua arte, né? Mas um imigrante. Chegou a ser reconhecido aí como atleta do século passado. Então, meus amigos, a pergunta que não quer calar: será que os Estados Unidos conseguem viver sem a mão de obra dos imigrantes? Acredito que não. Até porque os Estados Unidos também não vai conseguir deportar todo mundo, né? E nem todo mundo é criminoso no sentido de causar lesão. Tal. Você pode estar sem o documento, mas, né, isso é outra história. Mais um exemplo de imigrante, Arnold Schwarzenegger, sujeito que andava nas telas do cinema nos anos 80 e 90, era fisiculturista, depois que ficou famoso, chegou a ser governador da Califórnia, só não foi candidato à presidência da República porque, logicamente, era austríaco, a Constituição americana proíbe, mas quem duvida dos milhões de dólares que esse imigrante austríaco, Arnold Schwarzenegger, trouxe para a economia americana? Então é isso. Será que todo imigrante é criminoso? Fica a reflexão. Um abraço. Curta, comenta, compartilha. Valeu.